Glória a Deus. Mas eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem me proporcionado e por ter me dado uma família, certo? O estilo de vida que meu pai levou, eu jamais imaginei que eu conseguiria construir uma família como Deus tem me dado a graça de construir. Meu pai nunca conseguiu manter um relacionamento conjugal muito longe ou muito extenso, certo? Ele teve 8 relacionamentos ao longo da sua história, 8 esposas, certo? Eu estou na primeira e quero ir até o último dia de vida dela, certo? Ué, por que tem que ser minha, né, Marquinhos? A Bíblia diz que tem que ser até que a morte. Isso, então se você está com o seu cônjuge, olha para ele e diz assim: o meu sonho um dia é sepultar você. É sucesso, na verdade, aí até o fim, até o último dia de vida, tá certo? Mas eu sou casado há 32 anos e confesso a você que tenho vivido um tempo muito bom no meu casamento ao longo da caminhada. Bom, eu quero ler com você, começar pelo texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, no verso, ou a partir do versículo 25. Jesus começa a expor algumas coisas bem interessantes. Lucas 14, a partir do verso de número 25. O texto diz assim: ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, ele manda embaixadores e pede condições de paz. Verso 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos, que toda distração, que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra e que mais uma vez o teu povo saia abençoado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, eu quero começar dando ênfase ao que Jesus está fazendo nesse ambiente. Note que Jesus está envolto numa multidão e elas têm um intuito: segui-lo. Elas acham que desejam caminhar com ele. Elas acham que são capazes de se tornarem seus discípulos, de tê-lo como exemplo e de viver um estilo de vida bem próximo do dele. Só que num determinado momento Jesus para e olha para a multidão. E me parece que o que ele quer é conscientizá-las do que elas estão querendo. É mostrar para ela que tem um custo, que tem um preço, o que elas desejam. Então o que me parece é que ele cria um processo seletivo. Jesus vai explicar àquelas pessoas o quanto custa ser seu discípulo. Como é que as coisas funcionam? Porque pessoas que vão entrar em lugares desconhecidos, em ambientes cujos quais ela não tem muita informação, quanto mais rápido elas descobrirem o que vão fazer, o que pretendem fazer, o quanto custa, e aqui já eu vou estar transferindo isso para um ambiente de ter uma família, de se casar, de construir filhos, de entender tudo isso, de sair de um regime, certo? Onde você é livre para um semiaberto. É porque o casado é quase um semiaberto. Você sai para trabalhar de manhã e volta para dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. Tá certo? É mais ou menos isso. Mas a minha proposta é mostrar a vocês, já eu vou transicionar. Mas eu preciso que você entenda o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo às pessoas que estão
caminhando atrás dele, ele volta e diz: olha, eu preciso explicar algumas coisas para vocês, se vocês querem ser meu discípulo, ou meus discípulos. Como é que as coisas funcionam. E ali ele começa a estabelecer algumas coisas. Ali ele começa a explicar, certo? Que as pessoas viverão confrontos com um novo estilo de vida que ele oferece para as pessoas. E fique tranquilo, porque quando o texto diz aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ele termina dizendo, certo, que ele também terá que aborrecer a si mesmo. Ok? Ou seja, ele vai enfrentar adversidades para se relacionar em todos os ambientes cujos quais ele será luz, ele será uma referência, ele será alguém, certo, que irá conduzir novas pessoas, ou pessoas ao novo estilo de vida. Então é muito importante. Quantos solteiros nós temos aqui? Levante a mão, você que é solteiro. Já eu vou começar pelo casamento. Isso, baixa a mão para que as pessoas não te vejam. Isso, baixa a mão, não fica com ela levantada há muito tempo não. Senão alguém acaba te localizando. Aí você casa e depois bota a culpa em mim. Foi o pastor que estava lá. Então, entenda bem. Antes de entrar num relacionamento, você precisa saber o quanto custa. Quais são os benefícios, quais são os desafios. E como vencer isso. Então Jesus começa explicando, olha, que ele usa o texto dizendo, ó, se alguém quiser, né, me seguir, quiser ser meu discípulo, ele vai ter que fazer assim, assim, assim. Ele usa o exemplo de alguém que deseja construir uma torre e diz primeiro o que essa pessoa faz. Ela se assenta para ver se tem condições de levar isso até o fim. Porque o que está em jogo nessa história da torre são duas coisas, planejamento e reputação. É disso que ele está dizendo. Pessoas devem se assentar primeiro para ver quanto custa construir a torre, porque senão ele começa a construir e não consegue terminar, e as pessoas dirão dele, você começou a construir e não conseguiu terminar. Jesus está se referindo a planejamento, está se referindo à reputação. Logo à frente ele troca, usando e falando do mesmo assunto, qual rei que vai sair à guerra com 10 mil homens, sabendo que vem contra ele 20 mil, e o que ele faz então? Ele chama pessoas experientes, seus conselheiros, para descobrir se há alguma estratégia de que com um número bem menor, 50% menor, ele é capaz de vencer. Então, no segundo exemplo, nós temos a experiência dos conselheiros e uma estratégia que pode ser montada. Eu tenho aprendido ao longo do tempo, lidando com relacionamentos, que pessoas, a maioria delas não estão casadas com as pessoas erradas, elas estão agindo de formas erradas ao lado da pessoa certa. Que na maioria das vezes, a forma de tratar o problema é pior que o problema em si. Às vezes o problema não é tão ruim quanto a forma de tratá-lo. E aí as pessoas se perdem em seus relacionamentos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que não é barato construir uma família, em todos os aspectos. Não é barato financeiramente, você que é solteiro, tu sabe quanto custa a conta de luz, água, telefone, gás, IPTU, alimentação, escola, sabe nada disso, não é? Para você escureceu, a luz acende sozinha. Certo? Você abriu o armário, a comida está lá dentro. Não, tem um custo. Então, antes de mergulhar nessa piscina, veja pelo menos se tem água. Certo? Para você não achar que é um amigo. Tem muitas vantagens, ok? Eu não quero desanimar. Eu só quero colocar você e te explicar que precisa de grana. O Salmo está lá, 128. Bem-aventurado o varão. Lembra? O Salmo dizendo... me ajude aí. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha como é que o texto fala direitinho. Ó. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás de tu tirar bem. Nem casou. Ele ganha dinheiro, é feliz, tudo solteiro. Agora que começa a falar da mulher. Sua mulher. Porque é assim que funciona. Dinheiro vem primeiro, mulher depois, filho vem depois. Teus filhos, lembra tudo direitinho? O que as pessoas fazem? Faz filho, não tem dinheiro, não tem mulher. E aí procura o pastor e diz, onde é que eu errei? A gente está tentando achar onde foi que você acertou, que para te dar zero, tá ruim. Tá certo? Então, se tem uma coisa que a Bíblia quer, é que você seja bem sucedido, tenha sucesso. Então procure saber o quanto custa. Custa também emoções. Custa um preço alto. Governar suas próprias emoções. Entendeu? Domínio próprio. Senhor, eu vou contar uma história para vocês, como é que as coisas às vezes... Eu moro a 1 quilômetro da igreja. Esse dia minha esposa falou comigo, Cláudio, eu vou com você para a igreja. Eu falei, vamos embora, vamos num carro só. Vamos para a igreja. Estava acabando o culto, ela levantou, saiu. Eu pensei que fosse para o gabinete.
Acabou o culto, eu fui pro hall, e alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que está no gabinete. Um obreiro falou assim, não, ela foi embora. Eu falei, não foi? Não pode ter ido, ela veio comigo. Há um protocolo em quem sai junto. Se for embora, pelo menos, avisa. Pois ela não avisou. Ali eu já fiquei chateado, fiquei aborrecido. Fiquei porque eu não sou de ferro, tá certo? Não tinha nada a ver com dinheiro, era emoção. É disso que eu estou falando. Fui para casa uma férias, eu estava querendo briga. Eu sou franco com você, eu estava querendo. Falei, Senhor. Quando eu cheguei, que se eu subir a escada, ela estava deitadinha vendo televisão, estava com a mão assim, pastor. Era só matar. Ela já estava na posição do sepultamento, certo? Era só matar. Eu estava uma fera. Mas aí falar para os outros é fácil, difícil é botar em prática na sua vida, né? Aí eu respirei fundo, recolhi o restante dos cacos e falei, querida, a quem você avisou para me falar que você veio embora? Ela falou, ninguém, Cláudio. Quando ela falou ninguém, aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que me desamparaste? Aí eu fui andando assim, em direção ao banheiro e conversando comigo mesmo, esperando aquele ápice passar. E eu não sei como é que eu reclamo de minha mulher com Deus. Porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou ele é meu sogro. Então eu tenho que ter muito cuidado. Porque às vezes sempre manda eu ter calma com ela. Eu nunca tenho razão. Enquanto eu estou tomando banho, olha como é que as coisas... Por isso que eu falo, recurso emocional. Eu estou ali, falando com Deus. Quando eu estou me enxugando, eu escutei uma voz oriunda da sala. E ela dizia assim, Cláudio, quer jantar? Eu não queria jantar. Eu estava sem fome. Eu queria um pedido de perdão, de desculpas, que minha mulher não sabe fazer. Porque ela não aprendeu a fazer. Esse não foi o modelo de sua escola de base. Então ela não sabe. E eu falei, não respondi nada, eu estava com raiva. Fiquei quieto. Naquela hora, como se Deus falasse comigo, meu filho, ela está te pedindo perdão. Eu falei, mas nem é assim que pede perdão. Perdão, nós confessa e alcança misericórdia. Então ela pede perdão e eu perdoo. Então por que ela não pede perdão? Porque se fosse eu pediria, meu filho sabe. E aí nitidamente Deus falou comigo, meu filho, ela pede perdão assim. O modelo dela é depois que faz a besteira, tenta te agradar ao máximo para consertar a besteira. Eu falei, mas isso não é pedir de perdão. E Deus falou comigo, é o modelo dela, ou é isso ou não é nada. Eu falei, então é isso. Entre nada e esse tipo de pedido, eu vou ficar com ele. Aí ela perguntou de novo, Cláudio, quer jantar? Aí eu falei, quero, querida. Passa um bife para mim, tá? Faz um arrozinho fresquinho, uma saladinha, frita uma batata. Também queria uma sobremesa e um suco. Porque eu estou muito ofendido, você está entendendo? Então eu estou... Porque, presta atenção, você vai precisar saber, ao longo da sua caminhada, que para você viver em família, custa emocionalmente. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções para tolerar o comportamento dos seus pais, de seus avós, de seus filhos, de seu cônjuge, de seus parentes. É assim que funciona. Nós precisamos entender que existe um custo para isso. E se você não estiver disposto a pagar, você não vai conseguir viver com gente. É por isso, eu já falei isso aqui, porque tem gente que trocando relacionamento de gente por bicho. Está criando bicho e botando o nome de gente em bicho. Renata! Ela fala o nome de uma pessoa dentro de casa, mas é uma gata. Você está rindo, mas é sério. A mulher esse dia chamou o que eu achei fosse uma menina, estava tomando um cafezinho na casa dela, lá em Xerém. Ela chamou, eu achei que era uma garota, tentou um frango. Eu nunca tinha visto frango, pastor, atendendo por nome de gente. De onde eu venho, frango é... Ela chamou o nome, não lembro agora. Entrou uma franguinha do pescocinho pelado, mas uma coisa linda. Quando a franga entrou, eu já vi o quiabo. E ela falou comigo, pastor, olha como é linda, é minha filha. Eu pensei, essa dona bota ovo. Você está entendendo? E eu presto atenção, eu não estou falando mal do seu pet. Um bichinho é excelente companhia, sim ou não? Então tenha seu bicho e se resolver ter, cuide dele da melhor maneira possível. Agora saiba de uma coisa, bicho não substitui gente. Você está entendendo? Tenha seu bichinho, ele é boa companhia. Agora tu tem que ter gente perto de você. E para ter gente, custa. É emoções, meu filho.
E também você precisa entender que há um preço espiritual, porque tem umas pessoas que eu vou falar para você. Eles parecem que vieram do inferno para a sua vida. Ainda vem quentinho. E aí, querido, eu aprendi uma coisa lidando com família. Tem coisa que você resolve na mesa, com planejamento. Tem coisa que você resolve no sofá, com intimidade. E tem coisa que você resolve no altar, com oração. Você está entendendo? Existe um preço a ser pago no altar, no joelho, nas orações, porque para você ter família, certo? Você lida com gente. E gente é corpo, alma e espírito. Então tem coisa que você resolve planejando, tem coisa que você resolve, certo? Em ambiente emocional. Coloquei o sofá aqui para descrever isso. Ah, pastor, na cama nós não resolvemos coisa. Cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebração. Resolve na mesa, cama. Resolve no sofá, cama. Resolve no altar, cama. Cama é para celebrar, não é para resolver problema não. Quem tenta resolver lá acaba arrumando é outro tipo de problema. Tá certo? Então quanto mais rápido nós descobrimos quanto custa, me parece que é isso que Jesus está tentando mostrar, certo? Que há um custo e que ele precisa ser elaborado antes. Então, deixa eu começar falando aqui para os solteiros, depois eu mudo para os casados. Eu gosto de fazer um caminho que fica mais fácil das pessoas entenderem, tá certo? Solteiro, você quer casar, bom negócio, case-se, ok? Eu sei que é meio complicado, às vezes a gente até como pastor, ou por exemplo, o solteiro pode fazer sexo, sim ou não? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Oh. Casado pode fazer sexo? Mas quer? Quem quer não pode, quem pode não. E os pastores ficam aqui, não é verdade? Falando pro solteiro, não pega, e falando pro casado, pega, maluco, pega. A gente fica nessa. Então é o grande, se você quer casar, querido, saiba de uma coisa, é algo extraordinário. No casamento sai a formação do novo núcleo familiar. Tá certo? Pastor, como é que eu escolho a pessoa para casar? Vou te dar algumas dicas e não tem como te dar todas as informações, até porque eu não tenho. Certo? Bom, uma coisa importantíssima, certo? Que você precisa, né? Encontrar na pessoa que você quer casar é admiração. Ok? Admirar. Isso é muito importante. Certo? Também é uma forma de achar um bom amigo. Todas as vezes que você admira e respeita uma pessoa, isso são qualidades importantíssimas num relacionamento de amizade. É lógico que dependendo do tipo de amizade, todas as vezes que chega uma pessoa na sua vida, é obrigação sua selecionar essa pessoa e discernir onde é que essa pessoa cabe dentro do seu relacionamento. Você está precisando de um amigo? Beleza. Que tipo de amigo você precisa? É só para lazer? É para futebol? É uma brincadeira? É uma pescaria? É um chazinho? É só um ambiente que tem mais a ver com agenda do que tem a ver com destino? Beleza. Seus critérios para esse tipo de amizade podem ser um pouquinho mais superficiais. Essa pessoa não vai frequentar suas amizades, a sua casa, não vai ter acesso à sua intimidade. Então, o que você requer dela, ou seja, o currículo dela, pode, certo? Ser avaliado de uma forma superficial. Não, eu quero um sócio. Bom, então você está precisando de uma pessoa que vai entrar na sua vida e precisa trazer consigo recursos. O que é que você precisa? Expertise. O que é que você precisa? É grana? É conhecimento? É network? O que é que você precisa? Então você vai buscar nessa pessoa, ok? Os requisitos que você precisa da pessoa que você está querendo introduzir na sua vida. A obrigação de fazer isso, ela é sua. O nível máximo que você introduz uma pessoa na sua vida é o conjugal. Você vai se tornar um só com ela. Então os critérios têm que ser rigorosíssimos. Tá certo? Então tem que ter admiração, porque todo mundo gosta de ser admirado. Vou falar aqui para as mulheres. Não precisa falar se já aconteceu. Mas preste atenção. A senhora é casada, mas como é boa ser admirada? Às vezes a senhora estava numa loja de departamento, num shopping, escolhendo uma roupa. De repente a senhora olha para longe, tem um homem olhando para a senhora. Aí a senhora baixa a cabeça, mas a cabeça continua olhando. Fica pensando, meu Deus. Nossa, Senhor, parece estar olhando para mim, meu Deus. Será que eu estou legal? Nossa, eu sou bem casada, serva do Senhor, mas que é bom, né? Meu marido nem olho tem mais. Não, na verdade, ele nem me enxerga. E às vezes você levanta os olhos de novo, ele está olhando aí, você, meu Deus do céu, está olhando. Quando você olha pela terceira vez, sumiu, louvado seja Deus, glória a Deus. Mas foi tão bom. Que a admiração é algo importantíssimo, certo? Respeito. Agora, se você quer casar, além de admiração e respeito, tem que ter desejo. O negócio que os hormônios botam nas suas correntes sanguíneas. Nunca case com quem você não tem desejo, solteiro. Ah, pastor, não posso casar por desejo, vir depois, desejo, depois não vem, ele costuma ir. Você tem que ficar gritando com ele, volta aqui. Não me deixa sozinho nessa furada.
Então, quando você tem admiração, desejo e respeito, o ambiente está pronto para quem chegar. O amor. Ele é o último a chegar. Também costuma ser o último a ir embora. Respeito, admiração e desejo costumam ir embora primeiro. Quando respeito, admiração e desejo são muitos, eu moro no interiorzinho, né? Xerém, eu considero o interior. Uma das coisas fascinantes agora, nesse período que vai entrar, é a escassez das chuvas. E todas as vezes que os recursos dos rios, ou seja, as águas baixam, as pedras começam a aparecer. Pedras que nós não víamos quando os recursos eram muitos. Quando tem muita admiração, quando tem muito desejo, como tem muito respeito, a mãe dela é um anjo. O cunhado não tem tanto defeito. Quando os recursos são muitos, certo? Parece que os defeitos ou que as deficiências, elas não existem. Mas o tempo da seca, o tempo que os recursos vão baixar, ele vai chegar, quer hoje, quer amanhã. E quando eles chegarem, coisas que sempre estiveram ali e você nunca notou, elas vão aparecer. E aí a pauta divórcio pode saltar num diálogo dentro da sua casa. Então é importante nós entendermos isso. Se vamos escolher alguém para se casar, é importante entendermos que a vida une pessoas diferentes. A vida é esquisita nesse aspecto. Já ouviu dizer que os opostos se atraem? É assim que funciona. Eu já falei disso aqui. Estou só repetindo. Você vê, por exemplo, uma mulher proativa que se apaixona por um homem lerdo. Tem algo de errado nisso? Não, é a vida dizendo para os dois. Um tem algo que o outro precisa. E o outro tem algo que o um precisa. Então a mulher diz assim, vambora, 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 vambora. E o marido diz, calma. O mundo não vai acabar hoje. Você pensa, cara, acabou semana passada, pro seu lerdo. O que a vida está dizendo para o proativo, para aquele que é... Calma. Devagar, diminui a velocidade. Tá certo? Isso vai dar uma alteração de pressão, um problema cardiovascular, certo? Uma gastrite, uma úlcera. Aprende com o lerdo. E o que a vida está falando para o lerdo? Acelera a sua lesma. Senão você não chega a lugar nenhum. É assim que funciona. A vida Todas as pessoas que chegam para nós, elas chegam buscando algo que lhe falta e trazendo algo que nós carecemos. Sabe? É o analítico se apaixonando pelo extrovertido. Analítico é aquela pessoa que gosta de tudo. Tudo anota, tudo. Você vai viajar com o analítico, é uma tribulação para o extrovertido. Eu sou extrovertido, eu sei. O analítico, ele anota tudo. Nós vamos sair às 7h15 da manhã. Ele faz roteiro de viagem. Aí nós vamos andar 1h45, onde vamos parar na primeira parada, onde a especialidade é um pão com linguiça, que custa R$12,90. Já consumimos 17%. Assim que chegarmos no local, vamos levar 10 minutos para tirar as malas. E aí vamos para o almoço. Eu quero saber se eu estou indo viajar ou se eu estou indo para prisão. É para Bangu que eu vou? Porque você vai viajar com o extrovertido, se deixar o extrovertido estabelecer, nós vamos que hora? Na parte da manhã. Você consegue entender? Então não tem nada de errado. Você pega a mala de um analítico e volta para casa depois de 15 dias. A roupa suja, volta dobrada, arrumadinha. Abra a mala do extrovertido. A escova de dente está enrolada na cueca. E não tem nada de defeito. Eu só acho que as pessoas deveriam saber o quanto custa antes de entrar. Então, se as pessoas entendem hoje, eu brinco com fazer café. Vamos fazer um café? Uma brincadeirinha que eu faço. Vamos lá. A gente bota água para ferver, sim ou não? Bota o pó na água, sim ou não? Já teríamos uma briga. Vamos voltar para o café. Bota água para ferver, sim ou não? Sim. Bota o açúcar na água? Já vi que não vai dar para fazer café com vocês. Certo? Bom, deixa o café comigo. Botei a água para ferver, botei o pó na água. Passei a água com pó no coador e adocei. Eu fiz o quê? Botei o açúcar na água, botei o pó no coador, peguei a água com açúcar e fervi. E depois joguei ela no coador. E o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa de maneira... Então, esse é o grande problema. Às vezes você aprende a fazer algo na sua escolinha, lá na sua família. E quando você chega depois de casado, na hora de se relacionar, o outro faz diferente. Então, por isso eu aprendi a nunca mais tratar casais dizendo que eles têm defeito. Eles têm áreas de desenvolvimento. Olha como é que fica suave.
Certo? A partir de hoje, seu marido não tem mais defeito, sua mãe não tem mais defeito, eles têm áreas de desenvolvimento. Às vezes eu vou conversar com minha mulher e falar, ó, querida, eu queria ir para aquela área de desenvolvimento sua, que está meio atrasada, a gente precisa acelerar o processo. Então, se as pessoas entenderem isso, que a família traz consigo, né, a sua cultura, eu vou tentar explicar o que aconteceu de uma forma mais suave que o cara me falou. Um cara me procurou e me disse, pastor, eu vou largar minha esposa. Eu disse, por quê? Ele disse, porque ela me xingou. Usou uma palavra, certo? E eu achei que a palavra não era boa, mas também não achei que era motivo de divórcio, não. Mas ele ficou chateado. E aí eu tentei entender o que era a palavra para ele. Rapaz, ele falou, pastor, na minha casa, meu pai nunca falou assim com minha mulher, com minha mãe, nunca gritou, nunca se falou uma palavra, nunca falou nada, pastor. Se ela falar isso comigo de novo, eu rebento ela. Mas eu vou bater nela, pastor, eu vou matar essa praga. Eu falei, que é isso? Aí eu chamei a mulher, ele saiu, entrou a mulher, ela entrou assim, ó. Escutou aí, pastor? Falou que vai me largar, só porque eu mandei ele fazer isso. Falei, maluco, ela vai mandar de novo. Aí fui tentar entender o que era aquela palavra para ela. Tudo que acontecia errado, aquela palavra entrava em cena. Entendeu? É um sinônimo de fezes. Eu não vou falar, você aplica. Tá certo? E aí, depois entrou ele me olhou e falou, ei, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, posso falar ser franco para você? Ele falou, pode. Divorcia dela. Ele falou, o quê? Eu falei, divorcia? Você queria se divorciar? Foi só eu ir a seu favor, que você não quer mais? Sai daqui e divorcia dela. Ela falou, pastor, o senhor é louco? Eu falei, não, vocês é que são loucos. Porque vocês não são capazes de entender que uma palavra que para ele é altamente ofensiva, para ela não tem valor nenhum. Então na cabeça dela, quando ela fala isso com você, ela não está te ofendendo. Só que na sua escola, esse tipo de procedimento é inaceitável. Então das duas, uma. Ou a senhora arrisca essa palavra do seu vocabulário, ou o senhor aprende que essa palavra não é tão ofensiva. Aí foi embora, chateadinho comigo. Encontrei 6 meses depois, aí eu abordei, né? A gente gosta de fofoca. Aí eu fui e falei, pastor. Falei, e aí, irmão, como é que tá? Ele falou, pastor. Nesses 6 meses ela já mandou eu ir 3 vezes. Aí ela olhou e falou assim, pastor, mas eu não vigiei, eu falei, eu bati na minha boca. E aí eu pedi desculpa. Porque eles descobriram como as coisas funcionam. Certo? E tudo isso deveria, antes de casar. O que você quer? Um filho para você é importante. Se você não tiver, nossa, mas vai ser mortal para você. Antes de casar, pede um teste de fertilidade. Entendeu? Para saber se a pessoa pode fazer filho. Esse dia a mulher falou para o marido assim, pastor, ele não é homem para me dar um filho. Um cara trabalhador, honesto, bonito. Só que o cara tinha um problema de esterilidade. Eu falei, meu Deus. Então se é importante para você, cuide disso, descubra, porque o preço que você vai pagar é até o último dia de vida seu ou da pessoa. E a perspectiva de vida aumentou. Vai demorar a morrer, eu estou falando sério. Tá certo? Então observe antes de se casar. As pessoas não fazem nada disso. Aí depois, pastor, ela não sabe cozinhar. Ô minha filha, você não sabe desde cozinhar. Desde quando? Desde sempre, pastor. Ele já sabia que eu não sabia cozinhar. Aí eu falo, por que você casou com ela? Porque eu pensei que depois ela ia fazer. Eu falei, então vai embora. Continua pensando, uma hora, quem sabe? Ela faz. Bom, a mulher do século XXI tem que saber cozinhar, sim ou não? Claro que não. Homem do século XXI não come. Um astronauta, pega uma barrinha. Eu não estou sendo machista, só quero que você entenda que se o cara vai casar com uma mulher, ele pode casar com uma mulher que não sabe cozinhar, sim ou não? Claro que pode, ele só tem que ter dinheiro para pagar uma que cozinha. Porque comer vai ter que comer. Você está entendendo? Só que as pessoas não falam, pastor, eu queria que ele fosse romântico, casasse com o filho de Dom Juan. Casou com o filho de Shrek. O cara não sabe. E preste atenção, entenda isso aqui. Eu já vou voltar aqui já. Mas entenda, eu preciso te explicar isso antes de casar, já eu vou entrar no relacionamento. Mas eu preciso que você entenda que tudo isso deveria ser previamente. Caso ele depois tenha problema em relacionamento íntimo, vem falar com o pastor. Porque minha mulher não faz isso, porque não faz aquilo. Porque... Tinha que perguntar antes de casar, mano. Casou e não perguntou. Minha filha, na nossa intimidade, nas Olimpíadas do sexo, olha lá. Qual a modalidade que a senhora
Casa primeiro. Isso, salto em altura, com vara, borboleta, nada descosta. Sei lá! Mas não pode deixar para depois, porque o assunto é sério. Casamento é brincadeira, construir uma família é algo sério. Até hoje eu não sei direito, pastorzão, como é que vai ser esse negócio de segundo casamento? Porque a Bíblia... Esse dia o cara falou assim, pastor, Deus sabe. É a minha testemunha. Eu falei, se Deus é a sua testemunha, eu não vou fazer parte da promotoria. Agora que vai dar um rolo no inferno, vai. Aquela fila grande de quem falou que ia entrar com quem não entrou. Os pastores que falaram que não pode casar de novo, porque está tudo certo. E ele também está lá. Aí chega o outro e diz, pô, tu aqui? Ele falou, pois é. Pô, mas tu falou que eu podia casar? Eu falei, pois é, mas me enganei. Pô, mas agora eu vim para o inferno. Eu falei, eu também. Eu imagino o diabo, calma gente, calma, vamos deixar essa discussão lá para dentro, não é verdade? Lá está mais quentinho. Então é sério. Veja antes de casar. E não peça da pessoa o que ela não tem para te dar. Quantas mulheres aqui adorariam ganhar flores pelo menos 3 vezes por ano? Levanta a mão. Aí, a dona das flores. Agora, preste atenção no que eu vou perguntar agora. Quantos homens aqui cresceram em lares que viram seu avô mandar a flor para sua avó, seu pai para sua mãe, seu tio para sua tia, cresceu num lar, vendo essa cultura? Levante a mão, só os homens. 1, 2, 3, 4. Já deu para notar que é exceção. Ou seja, seu marido não manda flor para a senhora nem se a senhora morrer. Aí você vai me perguntar, e eu entendo, pastor, o que custa aprender? Mas como é que ele vai aprender se alguém... Então a senhora ensina. Está na moda até hoje, coach. Pega o telefone do seu marido e bota. 7 de março. Isso, 1h, 13 horas, desperta. Mensagem. Amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero lírios brancos. Casa da Flor. Michele, telefone. Vou botar para despertar amanhã também no dia 8, que é para ele não esquecer. 11 de junho, amanhã é dia dos namorados. Isso aí. Rosa Vermelha. Casa da Flor, Michele, telefone. Dia 3 de outubro, 14 é meu aniversário. Agora eu quero copos de leite. Casa da Flor. E bota lá pro marido. O que é isso? Treinamento. Vai despertar dia 7. Ele fala, o que é isso aqui? Palhaçada, palhaçada, palhaçada. Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Dia da Mulher todo dia, rapaz. Dia Internacional. O que é isso aqui? Lírio branco, sei lá onde tem lírio. Tem na Casa da Flor. Não conheço ninguém lá. Michele. E telefone, tá tudo aqui, pronto. Aí ele compra, a senhora faz o quê? Celebra. Pega uma mesa, ornamento, bota um vaso, enfia as flores, entendeu? Faz uma comidinha leve, dá um Rivotril para as crianças, escolhe uns 12 episódios de uma série legal, entendeu? Toma um banho de vencedora, pinta para a guerra, certo? Quando ele chegar, a senhora já... Meu amor, você lembrou, olha, flor! Não aplaude não, peraí. Você lembrou? Faz amor com ele. No dia seguinte, ele levanta, dia 9 de março. Ele levanta. É cada flor? Eu queria falar com a Michele aí. Michele, menina, esse negócio de flor é bom, isso aí. Nossa, sabia que isso motivava assim, não. Olhei aqui na agenda, aqui minha mulher botou flor só mais 2 vezes esse ano. Que loucura, não. Bota aí de 15 dias uma flor aí, tá bom? Vê aí o nome que eu não entendo de flor e nada. O que é isso? Você tá rindo, mas é... Ô, gente... Às vezes você pede de seu cônjuge, pede de alguém algo que essa pessoa não tem para te oferecer. Você está entendendo? Então dê uma olhada nisso, em que ambiente essa pessoa foi treinada, que tipo de comunicação ela usa, se ela tem passado, porque todo mundo tem, gente. Esse dia o cara falou comigo, pastor, olha o que me aconteceu, minha mulher me traiu. Eu falei, o que houve, cara? Ele falou, pastor, sou casado com ela há 20 anos. Semana passada eu descobri que ela foi abusada dos 8 aos 12 e nunca me falou. Ela não podia ter feito isso comigo, pastor. Eu me sinto traído. Eu olhei para ele e disse, querido, eu queria te informar que ela tem passado assim como você também tem. Passado cujos quais nós nos orgulhamos, nós temos muita facilidade de falar. Mas daqueles que nos envergonham,
Nós temos dificuldade. Agora, me responda francamente antes de decidir. Se seu pai tivesse te estuprado dos 8 aos 12 anos, você falaria para ela antes de casar? Ele baixou a cabeça, começou a chorar e me disse não. Eu falei, então vai viver com sua esposa, cara. Sabendo que ela tem passado. Porque tudo que vivemos deixam resíduos. Alguns deles são orgânicos. E basta um pouquinho de tempo, ou talvez um tempinho a mais, e eles acabam se dissolvendo. É como comer um sanduíche, sabe, enrolado num saquinho e você não conseguiu comer tudo. Na metade do sanduíche você perdeu o apetite. Então o que você faz? Enrola o restante do cachorro-quente e joga no lixo. 4, 5 dias depois, talvez uma semana, não tem mais pão, não tem mais molho, não tem mais salsicha. Tudo acabou se deteriorando, mas o saquinho está lá. Então tem coisas que não se dissolvem, sabe? Tem coisas que vão ficar ali. E nós precisamos entender isso, são resíduos. Todas as comunicações mal feitas deixam resíduos. Todos os assuntos mal resolvidos deixam resíduos. Algumas pessoas que são mais ásperas, certo? Inevitavelmente, aquilo que acontece com ela deixam mais resíduos nelas do que no outro. E nós precisamos ter esse entendimento, e deveríamos tê-lo antes de casar, porque agora vem a próxima fase. A hora do casamento. Que é um negócio fantástico. Certo? Agora é até, você aceita até que a morte o separe. O que você falou? Sim, e agora vai embora. Agora é você e ela. Quando você namorava era muito mais fácil. Lembra? Você brigava com ele na época do namoro, o que você falava? Seu cachorro nojento, te odeio. E ele saía cantando pneu na bicicletinha dele, lá ia ele embora. E você se acalmava na sua casa e ele na dele. Lembra? Você falava para sua mãe, mãe, agora acabou. Agora acabou, chega. E no dia seguinte, a memória do homem é tão fraca, meu filho. Lá ia ele procurar e ela já tinha avisado a mãe, se ele chegar aqui, diz que eu não estou. E aí ele chegava, ela falava, vai lá mãe, vai, aquele cachorro, fala para ele que eu não estou. Aí a velha mentirosa, ô meu filho, ela não está não. E ela está na cortina assim, só olhando. Vai embora meu filho, vai, se acalma primeiro, outra hora vocês conversam. Está muito recente. Não, mas ela está aí, tá, não está, tá, não está. Quando ele está indo embora, quem é que sai? Ela. O que foi? Nesse momento a velha mentirosa é abduzida. E fica os dois. E aí se ela sai, ele é bom, porque o cara é bom. Aí ele fala assim, chega aí. Aí ela fala, chega aí menina. Vem aqui garoto, eu vou te morder não quero falar com você. Aí ele sabe o que ele fala? Eu te amo. Aí as perninhas bambeiam assim. E quem é que está olhando agora lá atrás da cortina? A velha pensando, oh meu Deus, já passei por isso em outras, no século passado. Você consegue entender? Porque agora já era, você brigou com sua esposa, não dá para mandar ele embora. Vai embora seu cachorro, embora para... Entendeu? Quer ver quem está a conta de energia? Está no meu nome, eu moro aqui. Agora você vai ter que dormir com o inimigo. Uma das coisas que pode te ajudar demais a se relacionar com gente é comunicação. Repita comigo, é conversando que a gente se desentende. É um grande desafio, eu falo isso o tempo inteiro e às vezes cometo erros ao me comunicar com minha mulher. Porque uma mulher quando conversa, normalmente, é só para desabafar. Maridos, homens, nunca tente dar um conselho para sua esposa. Ela não quer, mesmo que tenha pedido. Não dê. É só você olhar como uma mulher pede conselho para outra e o que a outra faz. Menina, nossa, estou com a cabeça tão quente, queria... Sabe, que você me desse um conselho, que eu estou precisando resolver um negócio, a outra fala, fala menina, fala, vai lá. O nível de atenção é 100% para falante. Fala menina, o que é? Aí a outra vai falando, aqui está escutando, ela vai se movendo, interagindo, escutando, quietinha. Às vezes dá alguns sinais, encosta uma na outra. Quando ela termina de falar, a outra diz assim, menina, acabou? Nossa, estou atrasada. Tá bom, foi um prazer conversar com você. A outra fala assim, nossa, estou tão bem, já sei até o que eu vou fazer. E foi embora. E não teve conselho, porque ela sabia que a outra não queria conselho, ela só queria desabafar. Qual é o problema? É que você casa com um homem, e o homem se pedir conselho, ele quer conselho. Certo? E um homem, para escutar o pedido, ele não precisa estar olhando, nem com muita atenção. Então você vê dois homens conversando sério, um está assim, o que está escutando, ó. E o outro vai continuar falando, porque sabe que esse cara está escutando. Porque no mundo masculino, assim é que nós escuta. E ele sabe que se o cara pedir um conselho, o que ele quer?
Então no final tem que vir um conselho. Aí o que acontece? Homem e mulher. Casa. A mulher pede um conselho, o que o cara faz? Dá. Aí a confusão está armada. Porque não é para dar. Entendeu? Quando ela vai falar, o nível de atenção que você dá para sua mulher não pode ser o mesmo que um homem. Sua mulher falar, para tudo e olha. Sim, isso. Sério, garoto? Nossa, que absurdo. O que você fez? Nossa, quanta sabedoria. Isso é um estimulante para ela falar. Mas no final, não dê conselho. Entendeu? O que você acha? É assim mesmo, a vida é assim. Entendeu? Complicado assim mesmo. Você já resolveu, você é inteligente pra caramba, você é uma benção. Porque quando um homem termina de escutar, o que ele fala? Cara, eu acho que você está certo nisso, nisso e nisso. Mas isso aqui, cara, eu acho que você deveria fazer diferente. Já que você me pediu a opinião, eu acho que isso aqui você deveria... Aí o cara, cara, não tinha visto por esse ângulo. Sua mulher te pede um conselho. Você diz, olha, já que você pediu, eu vou falar. Eu acho que você está certa nisso, 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 nisso aqui, nisso aqui e nisso aqui, nisso aqui. Isso. Agora, isso aqui, se eu fosse você, eu faria diferente. Sabe o que ela vai falar para você? É por isso que eu não gosto de conversar com você. Porque você nunca me dá razão. Você é sempre do contra, você sempre me puxa para trás, a minha vida não anda. Pessoal, o cara fala, ela é louca. Você está rindo? Mas o assunto é sério. Entende? Então, quando nós aprendemos a nos comunicar, ok? Eu já aprendi diversas vezes, já falei aqui bastante sobre comunicação. É uma das coisas que eu mais tenho feito e tenho aprendido uma coisa nesse mundo moderno, né? Vocês aqui são especialistas em comunicação. Hoje, pessoas aprenderam a falar as coisas erradas de forma certa. Estão sendo mais ouvidas do que quem está dizendo coisa certa de forma errada. Hoje, nos meus eventos, eu sou obrigado a embalar o que eles precisam no que eles querem para poder entregar. Porque se eu entregar apenas o que eles querem, eu perdi minha essência. Se eu entregar apenas o que eles precisam, eles não me escutam. Então hoje, o que é que nós precisamos entender? Se comunicar tem sido um grande desafio. Primeiro porque está todo mundo falando. Essa é a grande verdade. Então nós temos que primeiro, principalmente nós como casais, temos que aprender. Porque é um grande desafio. Porque o homem é muito superficial na maioria das vezes. O cara vai abrir a geladeira para procurar uma margarina, ele não acha. Margarina, 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 margarina. Aí ele grita à mulher que está lá no banheiro. Amor, a margarina acabou? Ela grita lá do banheiro, não filho, está do lado do leite. Aí vem ele, leite, leite, leite. Ué, mas tem leite aqui? Eu não quero nem um leite, eu quero a margarina, mas está perto do leite. E aí ele grita para ela, amor, acho que acabou. Aí ela deixa o secador no banheiro e vem meio. Metade princesa, metade Fiona. Vem andando, olhando para o marido, com a geladeira aberta, ela faz assim, ó. Margarina. Porque é desse jeito. E não, isso é legal. Uma mulher é capaz de não sair porque não achou uma calcinha. Ela queria sair com aquela calcinha. Abriu a gaveta, não tem a calcinha. Abriu a segunda gaveta, cheia de calcinha, não tem calcinha. Abriu a terceira. E o marido desavisado pode chegar no ambiente, ele viu que a mulher nem achou a calcinha. Sabe o que ele pergunta? Já está pronta? Ela fala, eu não vou mais, eu não vou. O homem não entende isso, porque ele não vai procurar uma cueca para sair. Aliás, se a senhora deixou a calcinha na gaveta dele, corre o risco dele ter vestido. Na verdade, porque ele não está nem aí. O cara não está nem... Então, gente, não tem nada de errado nisso. Nós estamos complicando coisas simples. E para eu ir fechando, presta atenção quando as coisas fazem sentido. Ou começam a fazer sentido. Hoje as pessoas me perguntam, pastor, por que pessoas se divorciam? Pergunta errada. A pergunta certa é por que as pessoas se casam. Todas as vezes que o motivo pelo qual elas se casam é mais forte do que a força que está sendo empregada para separá-los, eles vão permanecer casados. Quando o motivo do casamento ele é fútil, ele é superficial, uma toalha molhada em cima da cama, qualquer coisa pequenininha. Mas quando pessoas estão focadas em resolver seus problemas familiares, o que elas fazem? Os recursos, ou seja, aquilo que ela deseja fazer sobrepõe os obstáculos. Vamos lá? Vamos para a Bíblia. Vamos pegar Marcos 5. Jesus acaba de descer em Cafarnaum.
Jairo, um homem religioso, um dos chefes da sinagoga, ele tem um problema na sua família. Ele tem uma garotinha de 12 anos. Essa menina está à beira da morte. A turma que frequenta o local onde Jairo lidera não gosta de Jesus. Alguns chegam a dizer até que ele tem demônios e que seus poderes vêm do mal. Jairo era um líder. Se descobrirem provavelmente que ele foi procurar Jesus, sua reputação, talvez seu cargo na sinagoga, mas tem algo que é superior a isso. O que é? O desejo de ver sua filha curada. O desejo de ver um milagre na sua casa se sobrepõe a essas coisas que também são importantes, mas não são prioridades para ele. O que nós temos que entender são coisas importantíssimas, mas em algum momento tem coisas que farão mais sentido. José vai simplesmente preencher um censo em Belém, mas o anjo diz: não volte para Nazaré. Mas como eu não volto? Minha empresa, meus negócios, meus pedidos, meus clientes, minhas ferramentas, tudo isso era muito importante. Mas o anjo diz: mas estão querendo matar o menino. E se estão querendo matar o teu filho, é hora de deixar as coisas materiais, que são importantes, mas não são prioridades. Vai para o Egito e protege. Quando nós começamos a focar a área que estamos enfrentando o problema, é isso. Jairo tem um problema. Ele quebra os protocolos, ele não quer saber, ele se ajoelha em ambiente público. Não chamou Jesus num cantinho, não fez como Nicodemos indo à noite. Não. Ele tem pressa. Há uma prioridade. E aí, Jesus disse: então vamos. Eu vou para a sua casa, mas na minha agenda. Quer ter uma vida saudável? Aprenda 3 coisas com Jesus. Primeiro, descubra quem você é. Identidade. Segundo, respeite as escolhas dos outros. Vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. O garoto disse: não vou, Jesus. Então, beleza, eu estou indo embora. Essa é a sua decisão. E terceiro, ande numa agenda que seja sua e não dos outros. Jesus está indo para a casa de Jairo, é verdade, mas no caminho tem uma mulher que precisa também ser devolvida à sua casa, à sua família e ao seu convívio. Aliás, essa mulher está doente há quantos anos? Isso, quantos anos tem a menina? E antes de Jesus curar a menina, ele cura porque me parece que o que a Bíblia está querendo dizer, que antes que curarmos essa geração, temos que curar essa geração. Você consegue entender? Por isso que quem trata de gente, normalmente, quando vai fazer tratamento, pega um adolescente, uma criança, a primeira coisa que pede é a presença dos pais. Mas é assim. Jairo quebrou todos os protocolos. Por quê? Porque tinha uma prioridade. Vamos. É de noite não, é agora. Não tema, Jairo. Crê somente. Vamos embora para sua casa. Pronto. A filha de Jairo ressuscitou. Sim ou não? E por quê? Porque ele colocou prioridade. Porque quando há prioridade, as coisas são diferentes. Jesus está cansado, me parece que tentando descansar um pouco e não quer atender ninguém. Uma mulher fura o bloqueio, vai à presença dele. O que ela tem? Uma filha que está possessa por um demônio. É prioridade. Sabe o que Jesus disse? Não me é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos? Pois é. Para te dizer a verdade, eu acho que ele está querendo dar uma lição aos seus discípulos e mostrar para ele o quão resistente é essa mulher, que sabe o que quer e sabe onde está a vitória dela. Não me é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os? A mulher olhou e falou assim: olha, o motivo que me traz aqui é superior a tudo isso que está acontecendo. É superior ao seu cansaço, ao bloqueio que foi estabelecido e que eu consegui transpassar, porque eu quero ver minha filha liberta. E o Senhor pode libertar minha filha. Pronto. Porque havia um propósito que era maior. É isso que nós precisamos entender. O que você precisa resolver hoje? O que é? O divórcio que está em pauta? Pare e pense. Qual é o problema? É um problema financeiro? Seu filho está envolvido com drogas? Em ambiente de imoralidade sexual? O que é que está acontecendo? Pare e pense. Nós precisamos entender que quando o nosso propósito é maior, nós vamos chegar lá, porque é assim o tempo inteiro, nós vamos ver isso. Um homem tem um filho, e esse filho tem um problema, Marcos 7. Ele vai procurar Jesus, cadê Jesus? Não está. Quem é que está lá? Os discípulos. O homem então desesperado, que vem tentando resolver aquele problema, não é de hoje, pega seu menino e entrega na mão dos discípulos. Sabe o que acontece? A situação do homem e do menino vira um espetáculo. O demônio fazendo uma festa, trazendo mais sofrimento, quando de repente chega Jesus, e Jesus diz: o que está acontecendo?
O homem disse: o problema sou eu, moço. Eu estou tentando resolver um problema meu. E eu estava procurando o Senhor e não achei o Senhor, mas achei seus discípulos e eles estão tentando ou tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus falou: ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Me traz um menino. E trouxeram o garoto. Quando o demônio viu Jesus, ele continuou dando o seu espetáculo. E Jesus disse: há quanto tempo acontece isso com ele? Ele diz: desde novo. Há muito tempo esse demônio está aí. E se o Senhor pode, preste atenção no que diz o Pai, se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Eu não tenho mais o que recorrer. Se o Senhor pode, eu já gastei tanto esforço ao longo da minha caminhada, que quando eu cheguei no lugar certo, eu não sei nem se eu tenho força. Se o Senhor pode, Jesus falou: se eu posso, vamos fazer o seguinte, não joga a responsabilidade para mim não. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Sabe o que ele disse? Eu creio, mas eu preciso da sua ajuda na minha incredulidade. Pare e pense, o que aquele pai está mostrando, que sabia o que queria, e que não ia ser a vergonha, a exposição, uma palavra negativa, uma demora. Nós precisamos entender isso. Só que todas as vezes que queremos um milagre, nós temos um exemplo muito legal, e eu vou terminar aqui. Ana, que também é uma questão de família, certo? Penina sabia algo crucial, tinha alguém que podia mudar o destino de Ana, e esse alguém era Deus, e ele está em Siló. É assim que funcionava. E todo ano, Eucana levava a sua família. E quando chega no ambiente, quando chega na igreja, me permita colocar assim, quando chega na igreja, naquele ambiente, onde nós somos inspirados com as histórias, quando nós sentimos através dos louvores, das palavras, o mover de Deus, pode ter certeza que a Penina também vai estar na igreja. Seu desejo é desconcentrar você. É fazer com que seu telefone te chame a atenção, que a roupa inadequada de alguém te chame a atenção, que um barulho, que alguma coisa precisa. Porque o mal sabe que a sua história pode mudar na presença de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa estar ligado. Então a melhor maneira é desligar você. É tentar remover a sua atenção. Nós estamos num ambiente de milagres. E o diabo sempre, eu falei isso aqui no comércio, sempre vai tentar reter alguma coisa. Sempre vai tentar reter alguma coisa. E como o faraó disse, vocês podem sair daqui para adorar, mas eu não deixo você levar a família de vocês. E Moisés diz, nós vamos sair daqui todo mundo. Ninguém vai ficar para trás. Se nós queremos viver o milagre de Deus, nós precisamos entender. A nossa história muda na presença de Deus. Eu já tive pauta de divórcio algumas vezes no meu casamento ao longo dos 32 anos. Algumas de forma mais superficial, algumas de forma mais incisiva. Eu já tive problema com os filhos, eu já tive problemas financeiros, eu já tive problemas de saúde, eu já tive problema com meus pais, com meus irmãos, eu já tive muitos problemas familiares. Mas eu posso dizer uma coisa a você: a vara e o cajado do Senhor foi o que me manteve de pé. Você está no lugar certo. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que se depender de você, faça. Não espere Deus fazer o que você tem que fazer. Mas não tente fazer o que você não pode, porque é Ele que faz. Então hoje você pode sair daqui com duas posturas, ou talvez com nenhuma delas, porque a escolha sempre é sua. Sempre é sua. E é assim que funciona. A cruz que você vai carregar, normalmente ela será composta, na maior parte, dos resultados daquilo que você fez, e uma parte menor dos desconfortos da vida e de coisas que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Mas cabe a você decidir ser um vencedor. Você está aqui, Deus está presente neste lugar. O culto vai acabar já já. O pastor Silas não pode ir com você, eu não posso, mas tem alguém aqui que pode. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Está faltando recursos? Faça com que os recursos voltem. E aquilo que era deficiência já já vai desaparecer, porque sempre esteve ali. Seu marido sempre foi desse jeito. Você não via porque tinha muitos recursos, cobriam. Traga de novo. Quer melhorar seu casamento? Eu tenho falado isso, as pessoas às vezes riem e acham que eu estou brincando. Mas casados, beije seu cônjuge pelo menos 2 ou 3 vezes no dia, no mesmo estilo de quando você namorava. Pegue seu marido, beije mesmo, beije sim, perto.
2 ou 3, eu estou falando sério. Hoje você pede casado para beijar, eles beijam igual lá onde eu moro, toca animal. Parece que está mandando para a mula dele na carroça. E vai se divertir, porque já você está morrendo. Estou falando sério. Esse dia a senhora era uma garotinha, olha para a senhora hoje. Lembra, você é todo musculoso. Hoje parece que caiu no ácido, certo? Então eu queria que você ficasse de pé agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Como eu disse, feche seus olhos. Você vai ter a oportunidade de sair daqui acompanhado. A decisão sempre é sua. Essa é uma igreja séria. Ninguém tem o propósito de te constranger. Mas precisa começar por alguém. E pode ser por você. Na minha casa, começou por mim, foi a minha esposa, meu cunhado, depois vieram meus filhos, minha nora, meus netos. E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, com muito respeito, de olhos fechados, se hoje você quer levar para sua casa aquele que pode fazer por ela aquilo que você não pode, Ele é capaz de remover os vícios, Ele é capaz de curar as enfermidades, Ele é capaz de reposicionar pessoas. Então, com muito respeito, todo jugo é quebrado, tudo aquilo que te impede de se aproximar de Deus cai por terra. E se nessa noite você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, só se tiver alguém assim, eu queria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você. Se hoje você quer tomar essa decisão, levante sua mão bem alto e eu quero orar por você. Eu estou vendo alguém lá atrás, me ajude aí, certo? Aí em cima, se tiver alguém, só levante a sua mão, eu quero orar por você. Se hoje você quer tomar essa decisão, sai do seu lugar e vem aqui à frente e me deixe orar por você. Sai do seu lugar, por favor, e venha aqui. Isso, tem que ser rapidinho. Isso, vem para cá. O milagre que você precisa, Ele tem para você. Em nome de Jesus. Faça como Jairo. Faça como aquela mulher. Não olhou as adversidades, os impedimentos. Tem alguém vindo? Só sinaliza para mim, para eu não ficar me detendo. Eu quero orar. Isso. Vem para cá. Glória a Deus. Feche os olhos, igreja. Feche os olhos. Pessoas estão se decidindo. Ore, interceda por elas. Só um minutinho. Feche seus olhos. Eu vou ficar com o meu fechado também. Vamos orar juntos. Igreja, depois nós oramos. Eu passo a palavra ao pastor. Pai, nós pedimos agora a Tua misericórdia. Pedimos que pessoas sejam fortalecidas agora pelo Teu Espírito Santo para tomarem essa decisão. Talvez alguns estão envolvidos em desculpas de não poder oferecer garantias, em desculpas de que tem algumas pendências para se resolver. Mas fortalece essas pessoas agora, para que elas consigam se levantar, caminhar até aqui à frente e receber o Filho de Deus como seu Salvador. Como igreja nós oramos, ó Pai, e pedimos que essas pessoas sejam devolvidas à sua casa, à sua família, como aquele homem de Gadara, que volta agora vestido, que volta agora lúcido para a sua casa, para mostrar quão grandes coisas o Senhor fez por ele e como o Senhor teve misericórdia dele. Pai, eu quero te entregar a cada família aqui representada. Eu quero repreender dos nossos lares o divórcio. Eu quero repreender dos nossos lares o adultério. Eu quero repreender dos nossos lares a falência financeira, a pedofilia, a imoralidade sexual. Tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, violência doméstica,
e tantas outras coisas que têm atacado a família. Queremos lares sarados, queremos lares curados, queremos lares cheios do Teu Espírito Santo. Por isso toma a nossa casa, toma os nossos filhos, toma os nossos netos, que jamais faltem recursos materiais, jamais faltem recursos emocionais, jamais faltem recursos espirituais. Nossa família é bendita no Senhor, nossos filhos são herança, somos casados para sempre. Te damos graças por tudo, ó Deus, em o nome de Jesus.